Como um escritor cruza a linha entre inspiração e plágio para desenvolver a sua própria história. Você já pensou nisso? Provavelmente já viu vários casos de escritores processados sobre acusação de plágio, certo? E você não quer ser o próximo. Então, veja o que é cada um e como você pode se preparar para evitar essas acusações. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Você já deve ter visto casos de escritores sofrendo com processos de plágio e argumentando que não fizeram ou que talvez tenham sido inspirados, pois tinham lido a história original há pouco tempo. Mas se isso é tão comum, qual a diferença prática entre o plágio e a inspiração na produção literária? Bom, o plágio é o ato de copiar ou reproduzir ideias, palavras ou obras de outras pessoas sem dar o devido crédito ou permissão, apresentando-as como se fossem originais. Já a inspiração é o processo criativo de obter ideias, influências ou estímulos a partir de fontes externas, como outras obras, experiências pessoais ou eventos no mundo. Assim, a inspiração é usada para criar algo novo, mas é diferente do plágio, pois envolve a transformação e a adaptação das ideias originais em algo único e pessoal. É importante compreender essa diferença para garantir a integridade e a originalidade do trabalho criativo. O plágio pode resultar em consequências legais e éticas, como falamos antes, enquanto a inspiração é uma fonte legítima de ideias que pode enriquecer o processo criativo. Mas vamos ver em detalhes cada um deles e como fazer para não ultrapassar a linha entre a inspiração e o plágio. Mas antes, já curte o vídeo e se inscreve no canal para melhorar cada vez mais a sua escrita e desenvolver a sua carreira nas diferentes áreas da produção literária. Com o teu apoio dado, podemos começar falando dos 2 principais formatos de plágio, o plágio literal e o plágio mosaico. Todos eles podem ter consequências legais e profissionais, tendo consequências graves e variadas, afetando tanto a carreira quanto a reputação de um autor. Mas vamos falar de cada um deles, começando pelo plágio literal. O plágio literal ocorre quando o autor copia exatamente uma parte do trabalho de outra pessoa, sem fazer nenhuma alteração no texto original. Isso inclui copiar frases, parágrafos ou até mesmo um trabalho completo, sem dar o devido crédito ao autor original. Esse tipo é fácil de detectar por meio de ferramentas de detecção de plágio e é considerado uma violação grave nos direitos autorais. Mas é importante destacar que a citação direta de trechos de outras fontes é permitida, desde que seja feita de forma correta, com a indicação da fonte e dentro das normas estabelecidas pela instituição ou editora. Em 2010, o autor romeno Lucian Dan Teodorovich foi acusado de plágio por plagiar trechos inteiros de As Benevolentes de Jonathan Littell. O livro de Lucian foi retirado de circulação após a acusação. E em 2006, o escritor espanhol Javier Cercas foi acusado de plágio por ter copiado trechos de um livro de memórias de um soldado da Guerra Civil Espanhola. Cercas admitiu o erro e se retratou publicamente. Depois do plágio literal, temos o plágio mosaico. Ele ocorre quando o autor copia trechos de várias fontes diferentes e os junta para formar um novo trabalho. Esses trechos podem ser retirados de livros, artigos, sites e outras fontes. Em 2011, o escritor americano Quentin Rowan foi exposto como um plagiador mosaico depois que se descobriu que ele havia copiado trechos de vários romances para criar o seu livro.
E em 2010, a escritora peruana Carmen Laforet afirmou que trechos do livro O Aleph, de Paulo Coelho, foram copiados do seu livro Nada. O autor admitiu que havia lido o livro e que poderia ter sido influenciado pela obra, mas negou ter cometido plágio. Em termos legais, o plágio pode levar a ações judiciais por parte do autor original, que pode reivindicar seus direitos autorais e exigir uma indenização. Em casos mais graves, pode haver até mesmo sanções criminais como multas e prisão. Além disso, mesmo que não seja comprovado o plágio, o autor enfrenta uma perda de credibilidade e pode até perder oportunidades na sua carreira. Mas me diz, plágio e violação de direitos autorais são a mesma coisa? Apesar de parecerem a mesma coisa, eles são conceitos diferentes, mas relacionados. Plágio é o ato de usar o trabalho de outra pessoa como se fosse seu, sem dar crédito ao autor original. Por outro lado, violação de direitos autorais é a utilização não autorizada de material protegido por direitos autorais, como livros, músicas e filmes. Em outras palavras, plágio refere-se especificamente à cópia não atribuída do trabalho, enquanto a violação de direitos autorais pode ocorrer em uma ampla variedade de circunstâncias, incluindo a distribuição ilegal de conteúdo protegido e a reprodução sem permissão de propriedade de direitos autorais. Embora o plágio e a violação de direitos autorais sejam diferentes, ambos são considerados formas de má conduta profissional e podem levar a consequências legais e sociais graves. Então, é importante entender a diferença entre os dois e tomar as medidas para evitá-los. Se você quiser saber mais sobre como proteger a sua obra de plágio e registrá-la da maneira certa, temos esse vídeo aqui do canal. Para acessar, só clicar no card aqui em cima. Mas visto toda a questão sobre plágio, agora podemos falar sobre inspiração. A inspiração pode ser definida como um processo criativo em que alguém é estimulado por uma ideia, emoção ou evento a produzir algo original. É a faísca que acende a criatividade e leva a pessoa a criar algo. A inspiração pode vir de diversas fontes, como a natureza, experiências pessoais ou outras obras literárias e formas de arte. A inspiração pode ocorrer de diversas maneiras, mas existem duas mais comuns. A primeira é a inspiração intencional. Ela acontece quando o escritor busca conscientemente inspiração em determinados temas, ideias, obras ou autores, e assim ele cria sua própria obra. Nesse caso, a inspiração é fruto de um processo criativo que envolve pesquisa, reflexão e transformação da fonte de inspiração em algo novo e original. Temos alguns exemplos, como o livro The Hours, de Michael Cunningham, que é uma reinterpretação do clássico Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, mas com personagens e temas contemporâneos. E temos também o livro Longbourn, de Joe Baker, que conta a história de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, mas vista da perspectiva dos empregados da casa. A inspiração intencional é usada de forma ética quando o escritor se baseia em ideias ou conceitos de outros autores, mas os transforma em algo original, como os exemplos que eu falei. É importante que o escritor dê crédito ao autor original quando utilizar as ideias ou conceitos específicos, citando as fontes e fazendo referências a elas de forma adequada. Além disso, é importante que o escritor não copie ou reproduza trechos inteiros de obras de outros autores, mas sim use essas referências como ponto de partida para criar algo. Mas diferente da inspiração intencional, temos a inspiração não intencional. Ela acontece quando o escritor é influenciado sem ter a intenção consciente de usá-las como base para seu próprio trabalho. É um processo natural de absorção de informações e estilos ao longo da vida de um escritor, que acabam por se refletir em seu próprio trabalho sem que ele perceba. Como exemplo, temos a escritora J.K. Rowling, de Harry Potter, que afirmou ter se inspirado em clássicos da literatura fantástica, como O Senhor dos Anéis de Tolkien e As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Além dela, temos a escritora Virginia Woolf, que foi inspirada por sua própria vida e experiência para escrever o seu livro Mrs. Dalloway. Com plágio e inspiração vistos, como você pode evitar enquanto está se inspirando? Bom, algumas dicas são: adicionar a sua perspectiva pessoal. Afinal, a inspiração pode vir de uma variedade de fontes, mas adicionar a sua perspectiva é uma ótima maneira de tornar o trabalho original. Você pode adicionar as suas experiências, opiniões ou conhecimentos para dar um toque único na escrita. Você também pode mudar a estrutura da obra.
Você pode se inspirar em uma história ou estrutura existente, mas pode mudar a ordem dos eventos, adicionar personagens ou excluir cenas para dar um novo significado. Claro, sempre deixando claro que essa é uma inspiração intencional de uma obra. Você também pode misturar fontes de inspiração. A inspiração normalmente vem de várias fontes, por isso, misturá-las pode criar um trabalho original e interessante. E para isso, você pode fazer pesquisas. A pesquisa pode ajudar a enriquecer a sua escrita e adicionar detalhes autênticos. Além disso, ela te ajudará a usar informações de várias fontes para criar algo novo. Mas tão importante quanto escrever é pedir feedback. Ter a opinião de outras pessoas pode ajudar a identificar áreas que precisam ser aprimoradas. Isso também ajuda a garantir que a sua obra seja original e não seja semelhante demais às obras que você lê e se inspira. Tudo isso pode te ajudar a evitar o plágio, mas se você ainda não se sente seguro, é possível você utilizar ferramentas de antiplágio em seus textos. Algumas que você pode testar são o Turnitin, o Plagiarism Checker, o Grammarly, o DupliChecker e o Copyscape. No fim, o importante mesmo é você entender que usar a inspiração de forma ética te ajuda a manter a integridade literária, garantindo que você não viole os direitos autorais dos outros. Isso te ajuda a construir a sua reputação como um profissional confiável. E além disso, como artista, isso pode ajudar a expandir a criatividade e desenvolver habilidades de escrita, permitindo que crie conteúdo original e de alta qualidade. E aí, ficou com alguma dúvida sobre plágio, inspiração e direitos autorais? Nos deixe um comentário aqui embaixo. Toda dúvida pode virar tema de um próximo vídeo do canal. E se você quiser melhorar ainda mais a sua escrita e ter suporte completo para sair da ideia e ter o seu livro publicado, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Nele você tem a oportunidade de evoluir a sua escrita e carreira com suporte total durante 2 anos. E ainda pode sair publicado em uma coletânea de contos. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e garanta o seu crescimento como escritor hoje mesmo. E se você quiser ver mais conteúdo sobre direito autoral, acesse esse vídeo do canal sobre o tema. Uma ótima criação de histórias e até o próximo vídeo. Até mais!